Cara, eu tô achando que, tipo Puta, é assim... melhor parar já, porque assim, eu tô tendo que trabalhar muito mais já, porque eu vou ter que aprender um monte de coisa, então assim, já para já. Parece que a gente tá, tipo assim, cara... Não queria Que aprender assim, coisas a novas. pandemia, ela fez tudo ser muito rápido. Foi. A gente teve que se adaptar tudo muito rápido, que foi Sim. tudo em 30 dias. Sim. Só que, em janeiro de 2020, a gente tava dando risada do Átila. Falei assim, Átila, você é doido. Não Isso vai não chegar- vai chegar no Brasil. Não vai chegar no Brasil, a pandemia, Deu 20 né? dias, Sim. e um monte de gente tava pulando carnaval em São Paulo. Sim. Em primeira semana de fevereiro, achando que isso não ia chegar. Na segunda, trancado em casa. Vamos marcar isso daí. Tem uma sensação... Da Ibope. Tem uma sensação que esse negócio da inteligência artificial é a pandemia, só que, tipo assim, cara, isso tá diluído em 5 anos. Tá todo mundo com leve sentimento. Não, isso é bom. Tem uma galera que fala assim, cara, isso vai dar uma merda. Olha lá, É. olha o que tá acontecendo ali, ó. Tem gente já desligando robô. Tem robô que já agrediu sei lá o quê. Cara, isso vai dar uma merda. E vai dar você merda. fazendo... E você fazendo imagenzinha aí de do anime. estúdio Glig aí. Cara, esse assunto é legal pra caramba, porque mistura Vamos. a Bíblia, mistura filme, Tá. mistura tudo. Vamos marcar de fazer isso. Onde que a gente tá aqui no Império? Você, Kaique, que é o nosso guia aqui do... Cara, a gente falou que, tipo assim, do Egito. eles pegaram todas as riquezas do mundo em troca de semente e um pouco de pão. aí Tá bombou. bom. E aí a gente foi pro terceiro período aqui, o intermediário, que foram também 400 anos, que foi o ano 1069. Expulsão As- dos Ixos? Isso. Estabelecimento a da 66 18ª antes de dinastia. O que foi essa expulsão dos Ixos aqui? Então, Ixos era um grupo praticamente parecido com os cristãos, assim. Eles tinham uma ideia que só tinha um Deus e por causa dessa filosofia de um Deus único, eles foram rejeitados pelos egípcios. Inclusive, o faraó que propôs essa ideia do monoteísmo também foi perseguido, foi rejeitado, porque a galera, pô, você tá recusando todos os outros deuses, Sim. né? Então, os Ixos tinham essa visão. E o fato deles terem expulsado os Ixos também gera um pouco de crise social e cultural no Egito nessa época. Boa. E Então, aí, a gente depois... chega ao episódio final aqui, que é o... Expansão pacífica, cara. Olha aqui, ó. Onde você tá vendo? Grandes expedições comerciais e construção de templos. Não, eu tô aqui já, ó. Ah, Qual você já que é tá o aí. ano Entendi, Eu tô entendi. eu tô em 664 Tá bom, tá bom. a 30 antes Perdão, de Cristo. perdão. Tá, aí Que é a aconteceu muita coisa É nesse a período aí, mano. dominação, o declínio e o final. Pô, então, o que acontece nessa Como que época aí? a superpotência do mundo, com o auge da sua arrogância, com todo o Isso, ouro do isso. planeta, chega no seu declínio em menos de 400 anos? É o que o Ray Dalio explica no livro, né? A ordem princípios para uma ordem mundial em transformação. Que ele fala, né? O império ele progride quando ele investe na educação, quando o povo está unido, unificado. E aí começa o declínio quando a educação fica em segundo lugar e começa divisões internas, que é o que a gente vê exatamente nos Estados Unidos hoje. E aí você tem, segundo o Ray Dalio, você tem sempre uma potência decadente entrando em choque com uma potência ascendente. Aí você tem as grandes guerras. Então, o que acontece? A potência decadente egípcia, que abriu mão das suas maiores forças, né? No caso do Ixos aí, quando os judeus saem também, questões também de natureza climática prejudicaram muito a riqueza do Egito. Então, eles já estão com decadência, muito conflito interno, divisões internas, o pessoal tentando derrubar o rei, golpes de Estado. E aí, observando essa fraqueza, os babilônios olham e falam, é agora que a gente vai pegar, meu irmão. Então, partiram para cima, estavam investindo muito na educação, na cultura, unificaram o país estava bem sintonizado, todo mundo com a mesma visão, o mesmo propósito, como diz na Torre de Babel, né? A Torre de Babel fala que Deus fala, a gente tem que impedir esse plano, porque se eles continuarem, eles têm uma mesma língua, uma mesma visão, o mesmo propósito, não vai haver limite para eles. Tem a ver com inteligência artificial também, né? Um tipo de tecnologia que, pô, eles vão dominar Sim. tudo. Então, o Egito começa a cair exatamente nesse protocolo de destruição de impérios que o Ray Dalio fala no livro Princípios para uma Ordem Mundial em Transformação, que é conflitos internos, divisão da sociedade, inconformidade da população, o rei não tem mais prestígio, a população está indignada. Então, esse caos favoreceu essa dominação primeiro pelo Império Babilônico, depois pelo Império Persa. Aí, quando a gente fala da expansão do Império Persa, entra aquela questão do 300, né? Uhum. Da ideia das Termópilas e tal, do Rei Leônidas. Aí depois você tem o Império Grego. O Império Grego foi muito interessante nessa época, porque Alexandre o Grande ele tinha a ideia de helenizar o mundo. Isso é muito interessante. Por quê? Em vez dele chegar numa região e falar, agora eu tô te dominando, ele fala, não, a gente é irmão, cara. Somos todos iguais. Você também é grego. É tudo um povo só.
Eu não sou um cara de fora que vim te dominar. Nós somos a única família. Então ele pegava a elite, botava para estudar grego, criava ginásios gregos, onde o cara aprendia toda a cultura grega. Ou seja, o cara recebia uma cultura toda grega e ele não olhava mais para o Alexandre o Grande como um inimigo. Ele falava, eu sou grego também, pô. Então isso foi muito interessante. O que ele fez? Cada império que ele dominava, o Alexandre, ele botava um representante ali. E aí é nessa época que você tem uma rainha do Egito que é loura de olho azul, pô. Que é a Cleópatra, entendeu? Eles colocam... É por isso que você vê, tem muita gente... É porque o jeito dele dominar era tipo assim, ele acabava com o poder e o exército e educava o povo. Era basicamente ele isso. Trazia a cultura dele. Pro cara não pensar no grego, mas como o outro. Pensar como eu também sou grego. Pra não rachar e pensa, porque você tá dominando um país. Se você não, entre aspas, se mostrar como um aliado, o povo pode ainda se revoltar contra você. Ele vai ficar sempre falando, pô, esse cara aqui é um estrangeiro, veio me dominar. E eles pararam de olhar assim. Então, o Egito, é nesse momento que o Egito, ele recebe uma cultura grega muito forte. Você tem vai chegar na Cleópatra, né, que é uma grega que é rainha do Egito. E você tem a Biblioteca de Alexandria, porque eles sabiam que o Egito, apesar de estar uma potência decadente, ainda era um depósito enorme de conhecimento. Então, Alexandre cria a Biblioteca de Alexandria, reunindo todo o conhecimento que havia tipo a biblioteca de tudo, né? Então, essa foi uma fase interessante. Até em Israel também acontece isso. Sim. E deu um pouco do problema de Jesus com a galera que estava lá naquela época, né? Porque esse pessoal que virou grego, na época de Jesus, eram os saduceus. E eles que dominavam a religião. Então, eles queriam misturar o Deus da Bíblia com o Deus da Grécia. Então, estava rolando um sincretismo ali. Ainda é uma influência grega. E é por causa disso que o Novo Testamento é escrito em grego e não em hebraico, como é o Antigo. Porque o mundo estava dominado pelo grego e a língua franca, que antes era o francês, né? Por isso que é língua franca, ou hoje o inglês, naquela época era o grego ainda. Apesar do Império Grego já ter perdido para o Império Romano, mas a língua ainda era o grego oficial. Agora eu vou entrar num assunto que todo mundo quer saber, que é full teoria da conspiração, que várias perguntas e dúvidas que meu roteirista separou aqui. Essa parte dá uns cortes bons, hein? Que é tipo assim, cara, tem uma parada que as pessoas falam, que as pirâmides do Egito têm ligação com outros lugares do mundo. Sim. Que parada é essa? É por causa da semelhança das pirâmides, né? Agora, é daí que... Então, vamos avisar para todo mundo. Agora a gente vai entrar em assunto... sem cabeça. Abre o baú de não adianta teorias. você falar, não, isso que o Daniel falou não tem fundamento. Eu estou falando que não tem fundamento. Porque o pessoal do chat é sempre especialista aqui. Não, eu já falei que não tem fundamento. Tem uns PhD aqui, maluco. Pô, a gente vai falar de Curupira agora, de mula sem cabeça. Então, nem adianta você ficar chateado. Vai ficar chateado à toa. A ideia é que esses anjos caídos, em vários lugares do mundo, ensinaram para os caras como fazer estruturas geométricas que abrem um portal de comunicação com o mundo espiritual para esses seres que estão presos em outras dimensões poderem vir para a nossa dimensão e dominar o mundo. Então por isso que tem pirâmide no Peru, no Egito, Como na Índia... Como é que esses caras desenvolveram essa ideia ao mesmo tempo, entendeu? E essa tecnologia... Pô, se você chegar lá em Machu Picchu, é uma coisa louca, porque as pedras são coladas de um jeito, parece que elas estavam... Você derreteu a pedra e colou, porque são recortes todos loucos. Ninguém sabe até hoje como é que fizeram isso. Então surge essa ideia de que alguns alienígenas ou anjos, que para mim é tudo a mesma coisa, ensinaram essa tecnologia para os caras com o objetivo de dominar o planeta Terra. É tipo assim, não vamos deixar o povo de Deus dominar, nós vamos vencer o povo de Deus estabelecendo esses portais no mundo e fazendo com que esses portais liberem essas entidades, né? E, em tese, esse negócio das pirâmides, descoberta nessa teoria louca que são bobinas eletromagnéticas do Nikola Tesla, é a mesma teoria que alguns defendem do CERN, o acelerador de partículas, né? O CERN, que quando ele for ligado de verdade, ele vai abrir um portal e vai fazer com que os demônios que estão presos aí em outras dimensões venham para instaurar o apocalipse. E a gente não tem o Homem de Ferro para jogar uma bomba lá dentro, né? Meu Deus do céu, gente. Cara, das descobertas que já fizeram no Egito, pirâmide e tudo mais, qual que foi a mais intrigante, que até hoje não teve... Ninguém falou nada, todo mundo abafa o assunto. É tipo assim... Cara, eu acho que hoje é essa aí, cara. Essa pesquisa já tá rolando há muito tempo. Eu demorei muito para falar no meu canal. Se alguém procurar o vídeo que eu fiz na sexta-feira retrasada, só tinha uma notícia assim, um pouco mais, de um jornal um pouco mais respeitado que tava noticiando. E tá todo mundo abafando o caso. Tá todo mundo abafando. Por quê? A gente volta naquilo. Se isso foi verdade...
os professores de história vão ter que voltar para a faculdade, cara. E a humanidade vai ter que repensar o que a gente entende do mundo antigo. Em vez de falar, eles eram um bando de atrasados e a gente tem inteligência artificial. Não. Os caras tinham tecnologia que até hoje a gente não tem. Então isso arrebenta todo um sistema, né? Deixa muita gente sem chão e deixa muita gente sem emprego também. A galera ainda acha ouro nas pirâmides do Egito até hoje, cara? Cara, ouro eu não sei, porque já pilharam bem, né? Tá tudo arrancado lá, tudo que dá para arrancar eles já arrancaram. Então ouro eu não sei. É claro que existem locais ainda que o governo egípcio proíbe de acessar. Talvez lá ainda tenha coisa que o alto escalão do governo egípcio tem acesso, né? E eu vi uma galera comentando no chat aqui, o que são as pirâmides negras? Negras? É. Não sei, cara. Aí me pegou. Cara, teve um cara Porra, que falou assim, você dá ouvido pro chat, só tem doido aqui, cara. Os cara caras fala falando um monte fala de da coisa pirâmide aqui. negra. Ah, eu não sei, meu irmão. Os caras eu falam um acho monte que de o cara coisa sabe aqui. uma teoria que Tô o Daniel não tentando sabe. pensar. Os caras lembrar. falando um monte de coisa aqui também, É. se achando inteligente aqui, falando que a gente que é burro, e os caras falando um monte de coisa. Eu aqui, chamo essa cara. galera de Kruger. Por que É. que é Kruger? Existe um efeito chamado efeito Dunning-Kruger. São dois pesquisadores, dois Sim, psicólogos, sim. né? E o efeito é o seguinte: quanto menos um cara sabe sobre o assunto, mais ele acha que sabe. Mas ele acha que sabe. Então, Aqui tem o Brasil vários. é o país do Kruger. Aqui tem vários. Tem um cara que escreveu aqui, o cara mais sábio aqui, ele passou e falou assim: tem um monte de Kruger aqui. Aí eu falei, Ele falou realmente, isso? cara, falou. Aí, viu? Tá ligado. E não é o Fred Krueger, não. Apesar de Fred Krueger matava as pessoas no pesadelo, né? A hora do E pesadelo. pra você, qual é o maior mito do Egito, assim, cara? Maior mito em que sentido, assim? De... Cara, de tipo assim, cara, é a teoria que você mais acredita, cara. Eu vou falar um negócio do Curupira, então, aqui, que eu acho interessante. É coincidência você ter obelisco no Egito, no Vaticano e em Washington? Eu acho que não. Por que que em Washington, na capital americana, eu já tive a oportunidade de ir lá algumas vezes, por que que lá você tem o Washington Monument, que é o maior obelisco do planeta Terra? E esse obelisco está alinhado com uma outra estrutura que não é a pirâmide, mas é o Capitólio, que é como se fosse uma abóbada. Ali você também tem o órgão masculino de Osíris e o útero de Ísis. E aí você chega lá e você descobre que... Por que que o nome da cidade é Washington? Por causa de George Washington. George Washington era maçom. Então a galera que escolheu aquela região, né, na beira do rio Potomac, o Potomac, é porque ali você tem um Y, igual a ideia do Tubal Cain, né? A bola e a bengala. Washington é uma cidade totalmente maçônica, né? O Pierre L'Enfant, que foi o cara que construiu, era maçom. Então, você tem ruas que desenham pentagramas, né, na estrutura da rua. Você tem na apoteose de George Washington, que é um mural no teto, ele na posição do Baphomet, que é assim, né? Um dedo para cima, outro para baixo, sem camisa. Então, existe uma simbologia esotérica muito forte em Washington. E, por acaso... Washington é a capital de um país que virou como se fosse um novo Império Egípcio, né? Porque dominou tudo aí, né? Será que essa força é coincidência? Então, qual que é a teoria loucaça? Aí eu vou reportar a um livro dos maiores maçons da história, que é o Manly Palmer Hall, conhecido como Manly P. Hall, que é The Secret Destiny of America, Destino Secreto da América. Ele diz o quê? Aí a gente tem que ir pro Aleister Crowley, né? Aleister Crowley é o maior bruxo da história, né? A besta do apocalipse. E tava na capa dos Beatles lá no Sgt. Pepper's, tem a fotinha dele, né? Toda essa galera da contracultura se inspirou no Crowley, que o Crowley é o pai da ideia de acabar com a cultura cristã e voltar pro paganismo, né? E o Crowley dizia que a nova era, que é a era de Aquários, que seria a era de Horus. Então, teoricamente, o trabalho do Crowley influenciando a cultura, o cinema, a literatura, a arte, é restaurar essa cultura egípcia. Então, eu acho muito interessante que o Egito está voltando à tona, porque a proposta da nova era, do pessoal que é místico, da era de Aquários, é restaurar Horus como o deus da humanidade. Então, resumindo de uma forma altamente acrobática aqui, a capital norte-americana teria sido construída para restaurar Horus como o governante da humanidade nessa nova ordem mundial, na era de Horus. E é por isso que você tem o obelisco e a abóbada, e tem os pentagramas, e tem toda a estrutura maçônica ali na capital norte-americana. Isso já vinha de um trabalho do Francis Bacon, que ao mesmo tempo é o pai da ciência, era o líder da antiga e mística Ordem Rosa Cruz. Ele tinha um livro chamado A Nova Atlântida. Nesse livro ele dizia que a Nova Atlântida era o que depois virou os Estados Unidos, seria o local do planeta que ia restaurar o paganismo e superar a cultura cristã. Aí você linka tudo que a gente está estudando com o que a Bíblia fala do livro do Apocalipse. Cara, tem uma aqui que eu achei interessante. É possível essas pirâmides ser muito mais antigas do que a gente acha que é? Sim,
Esse assunto é muito legal. Eu tenho essa suspeita que as pirâmides são antes do dilúvio. Os egípcios construíram por cima as coisas que eles fizeram. Tipo assim, o povo achou o negócio lá. Achou e fez por cima, igual o templo de Baalbek. O templo de Baalbek, a base é cananeia, em cima você tem estrutura babilônica, e depois tem estrutura persa, estrutura grega e colunas romanas. E se